Do Bugre, Marcos Luiz ao vivo, tá aqui no telão da Band, diz aí Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal, Batista, né? Mais uma vez, lá vem o Marco, né? O Guarani tem jogo importante, partida logo mais no estádio Brinco de Ouro. O técnico Daniel Paulista vai encontrar o ex-treinador do Guarani, que é o técnico Alan Al. Um ponto de diferença, Guarani se vencer, não somente vai ultrapassar o adversário, mas poderá ficar entre os 4 melhores da competição. E para a partida de hoje, como é sabido, o treinador não poderá contar com o Daniel Paulista. Aliás, desculpa, não poderá contar com o Diogo Matheus, né? Que começa com D, essa coisa toda. Mas o Diogo Matheus está suspenso, não vai para o jogo, e aí o treinador poderá confirmar o Pablo como titular na lateral direita do Guarani. Ainda sem poder contar com o Carlão, jogador que segue em tratamento médico, o Ronaldo Alves poderá permanecer como titular. E ele fala exatamente desse Guarani, dos jogos fora e dentro de casa. Como atuar da mesma forma? O zagueiro responde. Estamos tendo um desempenho muito favorável, né, jogando fora de casa, né, uma consistência muito boa também, né, mostrando um poder de reação muito bom também, né? A gente espera trazer esse desempenho para dentro de casa, para que a gente venha fazer uma campanha muito forte também dentro da nossa casa, fazer a pontuação máxima que a gente puder jogando dentro de casa, que isso lá na frente com certeza vai fazer a diferença. Então a gente está se preparando, consciente disso, né? Precisamos melhorar o nosso fator casa para que a gente venha fazer o máximo de pontos possíveis dentro de casa e aquela, né? A gente procurar pontuar dentro de casa e buscar fora para que a gente mantenha uma regularidade na competição. É exatamente isso, né, Ronaldo Alves? É vencer em casa, pontuar fora, fazer a matemática correta para o Guarani conquistar o objetivo. Mas, para conquistar o objetivo, tem que passar pelo CRB, como fala o Batista, o adversário desta noite. É um jogo grande, né? Um adversário ali direto, né? Que tá um ponto à nossa frente, né? Então, como nós dizemos, é um jogo grande, né, jogando dentro de casa, né, oportunidade de vencer o adversário e ultrapassá-lo, né? Claro, a gente procura respeitar o adversário, mas jogando dentro de casa a gente vai fazer o máximo para que a gente consiga fazer um grande jogo, né, com uma grande vitória, para que a gente possa passar esse adversário e a gente consiga subir na tabela. É exatamente como disse o Ronaldo Alves, né? Um ponto apenas de diferença do Guarani para o CRB, que está entre os 4 melhores da competição, e o Bugre para a partida desta noite, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, aproveitando, portanto, a arte da tela. Com o Gabriel Mesquita no gol, titular do Guarani, o treinador pode até deixar o Lucas França como opção no banco, outra vez, como já foi no último jogo. Aí sem o Diogo Matheus, deve ir o Pablo, a zaga com o Thales, o Ronaldo Alves e o Bidu na lateral esquerda. Meio campo do Guarani, meio campo já conhecido, né? Com o Bruno Silva, Rodrigo Andrade e o Regis, na frente Júlio César, Davó e Bruno Sávio, autor do gol, de bico ou não, mas o Guarani venceu a equipe do Londrina. E o detalhe, você concorda, Batista? Tem comentarista que não, mas a partida de hoje é ou não um jogo de 6 pontos? Esse é o chamado jogo de 6 pontos. É metal esfregando em metal. O Guarani tem feito um bom papel vencendo os times que estão abaixo dele. Para a permanência, ok. Mas para brigar lá em cima no G4, tem que vencer os times que estão acima dele. E esse caso é né? O CRB está acima, a diferença é apenas 1 ponto, mas é o time lá que abre o G4. Já a questão do gol de bico aqui, hein? Não esqueci, não. Antes vamos analisar. O Bruno Sávio, ele mesmo vai responder aqui se fez de bico ou se bateu com o lado externo do pé. Vamos analisar essa partida de hoje, diz aí, CH. Olha, se o Guarani jogar futebol, o CRB, com todo respeito, não vai conseguir segurar, não. Porque o Guarani, a exemplo do CRB também, que subiu de produção nos últimos 2 jogos, o Guarani encontrou equilíbrio defensivo e está com muita variação de ataque. Dos 4 ou 5 jogadores que toda hora estão perto do gol, pelo menos 3 estão em grande fase. Isso faz muita diferença no futebol, não é?
E uma coisa que pode acontecer no jogo de hoje, que eu estava pensando, depois do programa agora da rádio, viu, Gleger? É o seguinte, o Alan Al conhece o Guarani e esses jogadores que aí estão, é praticamente o mesmo grupo do Campeonato Paulista. E um problema que eu acho que o Guarani vai enfrentar, Batista e telespectadores, é uma marcação muito grande em cima da saída de bola do Guarani, em cima do Bruno Silva e do Rodrigo Andrade. E o Guarani tem que estar atento para isso. Porque se tem uma coisa que atrapalha o Guarani, é quando esse motorzinho ele está engripado ou não está funcionando na rotação correta. Eu não tenho dúvida que o Sávio, que o Regis, eles vão fazer uma grande partida de futebol, que o Bidu, né? Eu acho que a zaga está tranquila, não está fazendo uma grande temporada ainda, porque o time está se ajeitando defensivamente também, mas eu acho que essas peças que toda hora, Batista, fazem diferença no jogo, se elas funcionarem, o Guarani vai ganhar a partida sim, não é? Por quê? Porque joga em casa. Por quê? Porque ofensivamente o time tem feito muitos gols na última partida ou nas últimas partidas e você percebe a distância, né, Gleger, que o time está confiante. E quando o time fica confiante, cara, e o treinador está com o grupo da mão, o Guarani todo mundo sabe do jeito que joga, né? O Guarani está encaixado. Eu acho que dificilmente o Guarani vai deixar escapar uma vitória hoje. E até em cima das estratégias do Daniel Paulista tem dado muito certo, né? Jogando fora, jogando em casa, sempre usando a estratégia correta para buscar o resultado. E hoje, sem dúvida nenhuma, é um jogo importantíssimo, né? Em questão de tabela. Você vê que o Guarani tem 16 pontos e o CRB 17. Está em quarto o CRB. Então olha para você ver o tamanho, né, desse jogo de hoje com uma vitória para o Guarani. Eu acho que o Guarani tem total condição de vencer. Apesar do Alan Al conhecer todo o elenco, apesar do Alan Al já ter aí o conhecimento técnico de alguns jogadores também. Pode ser que ele faça isso mesmo que o CH disse agora, adiantar um pouco a linha para tentar neutralizar a saída de bola. Agora, eu quero dizer o seguinte, viu, CH, telespectadores, eu vi o CRB jogando e ele tem muita dificuldade na recomposição. Então, seria até interessante para o Guarani, né, que ele adiantasse um pouco as suas linhas, porque o Guarani tem velocidade na frente. Tem técnica no meio de campo com o Regis, que articula, que chega, né? Seria até um pouco interessante aí, é lógico, o Daniel Paulista ter uma alternativa diferente para a hora que o CRB subir as linhas, ele tentar aí, sei lá, uma ligação direta ou uma jogada diferente, dando um pouco mais de amplitude, uma saída de 3 com o Bruno Silva, que às vezes acontece isso durante a partida. Então, é claro, esse time do CRB é perigoso, é um time que a hora que tem a bola tem que estar muito atento, tem uma bola parada forte. Então o Daniel Paulista fazer aí alguns ajustes nesses detalhes, mas o Guarani é favoritíssimo para esse jogo de hoje, Batista. Júlio Nascimento, falando sobre o jogo e também informações do adversário, o CRB. Diz aí, Júlio. Pois é, Batista, é um jogo direto pelo G4, né? São dois times que estão brigando aí pela zona de classificação, um pontinho na tabela separando os dois. Duas equipes que têm uma situação de embalo nas últimas rodadas. Os dois times buscando a terceira vitória consecutiva, inclusive analisando um pouco do CRB, do Alan Al, tem sido um time pragmático, mas que melhorou nos últimos jogos e vem com uma confiança grande, porque venceu o rival, CSA venceu o Botafogo virando, né, mostrando poder de reação, mas é um time que hoje, para enfrentar o Guarani, não vai ter o seu protagonista técnico. O argentino Diego Torres é o grande líder técnico desse CRB, é o goleador, né, o artilheiro do time, é o jogador com mais passes decisivos. Então o CRB vai sentir muita dificuldade em encontrar um substituto para ele, até porque o Renan Bressan, apesar de ser um meia de experiência, tem características diferentes. E até analisando, viu, Batista, é um time que deve oferecer muito espaço para o Guarani. Pelo menos tem sido assim durante o campeonato. O CRB é um time que tem muitos problemas defensivos, sofreu 15 gols, é o time que mais sofre com finalizações dos adversários. Então, se mantiver a intensidade ofensiva, o Guarani tem tudo, pelo menos no aspecto de ataque, para ter mais uma boa apresentação hoje no Brinco, Batistão. Hoje, 19 horas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estarei no comando para mais uma transmissão pela Rádio Bandeirantes, que você acompanha também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre transmitindo para Bandeirantes Campinas e para Bandeirantes de Ribeirão Preto. Bandeirantes! Bruno Sávio marcou o gol contra a equipe do Londrina. Veja aqui novamente, ó. A jogada que começou lá atrás, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, passe magistral.
E o Bruno Sávio, Biquinho. pum, Ó, andou Ó. lá dentro. aqui, ó, biquinho. Você achou que Ó. foi biquinho? Igual fazia o baixinho Romário, pô. É. Você só dá aquela tiradinha do lado. Essa foi a enquete de ontem. Perguntamos Nossa, se foi de 3 dedos ou bico. E a galera respondeu lá, né? Não, 71,4. 3 dedos, ok. O CH falou que foi de 3 dedos. É isso, CH? 3 dedos. 3 dedos. Júlio Nascimento, você achou que foi de bico ou foi com o lado externo do pé? Olha, Batista, eu tentaria achar o meio termo entre os dois, mas como não existe isso, eu acho que o bico, a bola teria um pouquinho mais pro lado esquerdo do pé do Sávio. Eu ficaria mais com os 3 dedos, apesar de entender que é um meio termo ali entre os dois. E pra você, Marquinhos, você achou que o gol foi de bico? Não, Batista, eu estava na transmissão com você e na hora eu falei, né? Um totozinho de 3 dedos para tirar o goleiro da jogada. Para mim não foi de bico, Batista. Você falou ao contrário, hein, Marquinhos? Você falou que foi bico de chuteira na transmissão. Agora você tá mudando. Você tá mudando. Só pegar lá a descrição do lance. Aí o Marquinhos falou, foi um biquinho, assim, bico de chuteira sutil. O que eu quero dizer é que, inclusive ontem, na Rádio Bandeirantes, lá o pessoal recebendo muitas mensagens lá e o pessoal me criticando porque eu falei que foi de bico. Gente, mas qual que é o problema? O Romário cansou de fazer gol desse jeito aí, ó, dando um biquinho na bola. Isso aí dificulta demais a vida do goleiro, gente. O que vale é a bola na rede. Não interessa, como você fala, né? Como é que o Dada Maravilha falava? Não existe não gol tem gol feio. Exatamente. Feio é não fazer o gol. Pô, foi a baita de um golaço e foi de biquinho mesmo. Deu só aquela tiradinha igual fazia o baixinho Romário. Tomei gol do Romário assim, pô. Tá louco, é difícil pra caramba. A hora que você acha que o cara vai dominar, ele só dá o biquinho na bola só. Biquinho. Olha, nós estamos com uma enquete aqui. Qual o resultado do jogo de hoje? Vamos daqui a pouco finalizar a enquete. Continue participando da nossa enquete, mas agora o próprio jogador, o Sávio, ele vai responder. Ele vai responder aqui. Ninguém melhor do que o cara que protagonizou, que fez o lance. Então, vamos lá, Bruno Sávio vai responder agora se foi de bico ou se foi de 3 dedos. Então, no lance ali não deu tempo nem de dar de bico, na verdade, né? Acabou sendo meio de lado de pé mesmo, 3 dedos. Acho que o campo estava prejudicando bastante, então o que deu para fazer no momento ali foi tirar de 3 dedos mesmo, foi meio de lado de pé ali. Ali quando eu fui para dominar a bola, eu consegui perceber que o goleiro estava dando uma passada para trás, acabei pegando ele no contrapé, fui feliz, graças a Deus, em fazer o gol ali no momento final de jogo, né? Um momento que acabou decidindo o jogo, então fiquei muito feliz ali. Graças a Deus, uma boa sequência. Se Deus quiser continuar com essa sequência boa aí amanhã, continuar vencendo, né? Que é muito importante para a sequência da competição. Errou! O jogador é que está dizendo. A impressão que eu tive foi o biquinho. Pô, tá brincando com a imagem pra puxar saco do Batista, Glega. Quem não, tá brincando, eu falei isso aí na transmissão. Batista, quem que chamou você primeiro, depois do gol, quem que chamou na transmissão e falou? Para de puxar saco. Eu falei que puxa saco, que eu preciso disso. Tá louco. Tem uns caras aqui que puxam saco, eu não. Ninguém aguenta mais. Pra mim, tá bom, mas não seguinte. Pra mim, eu acho que foi bico, foi biquinho. Ele falou ali, tá na... Pô, a imagem é clara, como que foi de bico? A imagem tá aí, pô. Mais do que a imagem. Não, eu não vou mudar de opinião, não. Pra mim foi de biquinho. É o jogador que tá Pra mim dizendo foi que de ele biquinho. deu de 3 dedos. Pô, joguei bola 20 anos, vi isso aí 20 anos. E tá brigando com a falar imagem. que imagem, Jogando quem bola brigando 20 com a anos. imagem, que é? Ih, rapaz, brigando com a imagem. Pra mim foi de bico, eu acho que foi de bico. Pra mim foi de bico e ponto final. 20 anos pegando essas bolas, tomando gol desse jeito, não vou saber o que é bico e o que não é? Vai dormir. Aparentemente. O que eu acho, Ale, que se ele tivesse dado uma chinelada, né, como se diz na gíria, com o lado externo do pé, a bola ia fora. Claro que ia fora, pô. Porque ela saiu reta, e entrou isso. lambendo o poste por dentro. Pô, o Júlio Nascimento também acabou de falar que tá na dúvida. Eu tô na dúvida. Acabou de falar, agora tá falando que é a imagem, tá brigando com a imagem. Então você também tava brigando com a imagem. Eu disse que estou na dúvida de como definir o termo. Definir o termo. O termo é bola na rede. Polêmica. É gol. Sabe qual é a minha conclusão? Polêmica inútil. Olha lá. Cara, se isso aí for bico, o Romário
fez menos 500 gols na carreira. Sabe? Chute pro gol de Bico Lazarento. César e Paulinho, lá em Piracicaba, e fazer um acompanhando o gol de nosso bico programa. desse jeito, chuta pro gol de seria Bico Lazarento. muito difícil, Vamos cara. ver, vamos ver. Se ele mete um bico, a bola vai reta aí, velho. Mas foi exatamente o que aconteceu, ela saiu reta. Não, Batista, Ele dá essa diagonal, como é que você sabe saiu o que reta? acusa? Sabe Ele o que veio na acusa? diagonal. Ó, Se o ele que dá uma acusa? chapa, meteu vai um no bico. peito do goleiro. CH, Se o ele que bate acusa com o lado essa, esquerdo, vai o que fora. acusa o bico é essa girada no corpo que ele dá. Porque pra você dar de 3 dedos, você não precisa girar o corpo. Não vou discutir Correto mais. ou não? Você dá aqui, ó, você não precisa nem girar o corpo. Não tem Agora ele jeito vira o mais corpo de pra discutir, nem de ficar mais argumentar reto, com pra você. ficar reto. Não adianta. Achou que foi bico, ótimo. Eu achei que foi de 3 dedos. De bico de 3 dedos não interessa. O interessa é que a bola foi lá dentro. Exato, pô. agora você O falou a Gilson verdade. Nascimento tá na casinha. Agora nós estamos falando uma coisa correta. É isso mesmo. Polêmica inútil. Valeu. Não, polêmica é inútil, não. Toda polêmica não é inútil. Ela aponta uma luz para um lado ou para o outro e, na pior das hipóteses, Qual foi a luz faz que com apontou que as isso aí? pessoas Qual Você foi lembra a o gol? luz Pensar. que foi apontada nessa O polêmica? Romário, Por fez, favor. o Romário fez um gol assim, acho que foi na Copa Audiência. do Mundo. Hein? A nossa audiência. Ô, Ah, Batista, bom. Ah, bom. Na Copa do Mundo, o Romário fez um gol assim contra a Turquia. É só pegar o lance e vocês vão ver igualzinho. E o Romário disse, foi de bico. É só puxar aí. Gol, acho que foi contra a Turquia. Não, foi diferente o gol. Mais perto. Até o posicionamento no campo do Romário é Acho que diferente. nem nascido você era, Júlio. O Nem sai Romário- daquele Gol lá. Ué, Não, mas isso aí eu não tem era nada a nascido ver, quando o pô. Nero colocou fogo em Roma e sei que tem Nero nada a colocou ver. fogo em Roma. Esse argumento nada a ver. é inútil, pô. Eu interpreto o gol do Pelé de 52 e eu não era nascido também. Arquivo. O Romário falou que foi de bico, você tá falando que não, pô. Deixa eu liberar o Marquinhos Não, do aqui, Romário porque foi afinal de contas esse é o horário que a Sucuri está se movimentando de forma extremamente irritada, porque está passando do horário dela ser alimentada, não é isso, Marquinhos? Cardápio. É verdade, eu até já olhei aqui, viu, Batista, para ver o horário e realmente o horário já está sendo ultrapassado. E eu tenho certeza que em suas andanças, como hoje o adversário do Guarani é o CRB, e lá a culinária é muito gostosa, né? Você já aproveitou e teve a oportunidade de saborear esse prato. Então, arroz de picar no chão, Batista. De quê? Arroz de picar. Tomar Isso, cuidado aí. arroz de picar no chão. Cara do céu. Tomar cuidado com o acento aí. Arroz de picar no chão? O que seria isso? Nada mais é, Gregor, o arroz de picar. Você deveria saber, afinal de contas, na Fazenda JG, a creio que a Juliana já fez. Nada mais é do que o arroz de cabidela, Batista. Ah lá. Arroz de cabidela? Não, arroz de cabidela é mais Isso. fácil de interpretar, mais conhecido, mas esse arroz de picar, vou pesquisar. Valeu, Arroz de Marquinhos. Um picar no abraço. chão. Muito obrigado, hein? Um abraço, Batista. Tchau. Arroz de picar. Essa é boa, hein?